Amazônia. Eu sou a professora Carol e eu tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo. As primeiras vezes que eu fui ao evento aqui em São Paulo, eu fui com a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, igualzinha, assim, ó. Eu vou contar essa história para vocês porque é muito legal. Já vi, né, ela palestrar em palcos grandes, né? Acho que foi antes ou depois da live, agora eu não lembro, mas assim, né, a Camila, minha irmã gêmea, a Camila, né, um grande nome da tecnologia, e eu sempre associei o PEF, né, como esse espaço de inovação, enfim. E ao longo desses 9 anos, acho que o PEF tem 9 anos, o Descomplica tem 10, já vou contar para vocês o que é isso. A educação foi se modernizando e foi entrando nesse espaço, né, como de fato a única forma de transformar, né, as nossas vidas, de transformar os processos. Então, assim, muito legal estar aqui, é muito importante para mim. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super feliz. Quando eu conversei com o Fábio, né, com o grande nome aquele, nossa, parece que eu sou muito amigo de uma pessoa bem parecida com você. Eu falei, pois é, por acaso a gente dividiu o forninho de mamãe por 9 meses. Então, precisava contar essa historinha aí para vocês. Vamos lá? A gente vai falar sobre educação, tá? E o meu tema, gente, vou falar para vocês, já vou me apresentar, né, com todos os detalhes. Professora gosta, sabe assim, eu fiz uma apresentação meio brega. Eu, assim, você não vai ver nenhum GIF, você não vai ver um videozinho que eu não sei fazer, tá? Você vai ver texto, você vai ver só umas referências ali, né? Eu coloquei a fotinho do livro, da referência, enfim, tá? Já peço desculpas de antemão, porque aqui a galera é tudo, né, da tecnologia, da inovação, eu vou ficar com vergonha, mas eu sou de escutar, minha apresentação é vergonhosa. É só para eu seguir aqui um raciocínio e para te dar um estímulo visual, porque ela é muito feia, tá bom? Vamos lá? Então vamos. Vamos começar. Qual que é o meu grande tema? O que eu quero falar para vocês? Como a saúde da educação está em nossas mãos. Olha que texto figurativo, né? As mãozinhas aqui. Qual que é a ideia, pessoal? Quando me convidaram para falar sobre esse tema, né, a regeneração, pensar nas ODS, nessa agenda para 2030, eu fiquei muito. É um assunto que a gente tem tratado, tem trabalhado, a gente passou por uma reforma do ensino médio, e aí logo de cara eu falei assim: não, quero a ODS 3 e a ODS 4. Já vou mostrar aí o que são essas ODS aí para a gente conseguir construir a nossa linha de raciocínio aqui. Porque eu, de fato, acredito e vivo o processo educativo, o processo básico dentro da rede privada, dentro do ensino médio, dentro do fundamental, dentro da ida para o ensino superior. E eu olho para esses jovens, né, que estão muito pouco saudáveis, eu olho para os professores que estão muito pouco saudáveis também. E eu entendo que essa educação está doente porque a gente está doente, então a gente vai precisar remodelar algumas coisas. Então, quero entregar aqui também, escolher essa imagem, entregar um pouco de esperança, entregar um pouco da minha vivência aqui para que a gente consiga construir algum conhecimento. Então, espero que vocês saiam melhores depois desses minutos aí comigo. Vamos lá, pessoal. Quem sou eu, né? Aqui 2021, professora Carolina, pose de professora pensadora. E eu coloquei aqui, né, 2030, porque é muito doido, né? A gente pensar numa agenda, o quanto a gente tem que pensar no futuro sem esquecer do presente, mas que a gente precisa de transformações muito profundas. Então, eu sou professora de Fundamental 2. Então, para quem não sabe aí, né, só para situar a galera ali do 6º ano ao 9º ano e depois o ensino médio. Então, eu dou aula em 2 escolas, 2 grandes escolas, uma escola que é conveniada não, né? Parceira da Unesco, uma escola muito engajada em todos esses processos, e dou aula dentro de um sistema de ensino, sistema Anglo de ensino. E o sistema Anglo de ensino, ele vai entregar para muita gente, muitas escolas, um fio condutor de um currículo, né? Para que eu consiga chegar nas mais variadas regiões do país
com o que um currículo básico deve ter. Então, também elaborei muito e pensei muito sobre todo esse processo educativo dentro de um país tão grande como o Brasil. E sou professora de redação dentro do Descomplica. Também vou contar um pouco mais para frente para vocês o que é isso, mas hoje é tudo, né? A gente tem desde o cursinho até a universidade, o centro universitário, né? As graduações, até a pós-graduação. Então, há 10 anos, ontem, exatamente no dia de ontem, a gente comemorou os 10 anos da primeira live. E pós-pandemia parece até um pouco óbvio, né? O papel da tecnologia na educação, mas há 10 anos atrás não era. O YouTube como uma ferramenta, a live aqui, né? Todo esse lance como uma possibilidade de chegar na casa das pessoas, até a internet, né? Em maior escala. Então a gente vai falar mais sobre isso. Quando eu coloquei minha apresentação, não me coloquei ali em 2021, porque eu sei minimamente quem eu sou. Então, eu sou essa educadora, essa estudiosa, né? Fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo em letras, me especializei em linguística. A gente tinha essa escolha na época, eu ali com 17 para 18 anos, sabia que eu queria ser professora, sabia que eu queria transmitir ideias, que eu queria me comunicar, que eu queria falar com bastante gente. E isso deu muito certo, né? Com todos esses lugares que eu passei fazendo educação e tantos outros, né? Que não são agora a minha casa, né? O meu lugar de fazer educação, mas que eu também passei. E dentro do meu mestrado, da minha especialização, eu estudei como que a autobiografia, como um gênero de texto, um gênero de discurso a ser ensinado dentro do currículo escolar, poderia ser uma ferramenta de autopercepção, de formação mesmo desses heróis da própria história entre a passagem da pré-adolescência para a adolescência. Então, em alunos de 7º ano. Sabe aquele ano que a professora fica assim, meu Deus, eu vou entrar naquele 7º ano D? Exato. É ali que tá a nossa galera. Eu amo de paixão. Então, fiz esse estudo com a autobiografia como uma ferramenta lúdica para eles, né, e de vivência com a língua, para que eles se desenvolvessem, né, nas competências linguísticas essenciais e que desenvolvessem também competências socioemocionais e de autopercepção, de personalidade, de identidade, de gênero, enfim. Tá bom? Só para que vocês conheçam um pouquinho sobre a minha história, tá bom? Deixa eu explicar nesse vazio, a professora é super criativa aqui. 2030! Eu não sei. Eu quero aqui fazendo um exercício com vocês, ainda estar na educação, quero estar na sala de aula, eu brinco, tá? Que eu convivo com o mínimo de adulto possível, deve ter um monte de adulto aí me assistindo, mas eu acho que a gente precisa olhar para esses jovens, olhar para essas crianças, escutar essa galera, escutar essa geração Z, eles vêm muito fortes, eles vêm muito poderosos, vêm, né, aquelas que tá bem contraditória, né? Começa falando que tá todo mundo doente, ninguém, enfim, que a gente precisa mudar, e depois, eles são fortes. Eu vou explicar. O que eu quero dizer para vocês é essa geração, ela não aceita mais a mentira, né? Ela quer coerência, ela quer exemplo, ela vai lá ver, ela vai viver, ela já não aceita mais um professor autoritário, um professor que, né, quer enfiar a goela abaixo um conteúdo. E isso, para muitos, é mal visto, né? É muito confronto, ninguém mais respeita a escola. Não, gente, a gente não mudou, a gente não se adequou a esses jovens, a essa transformação, a possibilidade que a educação tem de fazer com que a gente transforme o mundo. Então, a gente quer, né, fazer do mesmo jeito há muitos anos e não vai fazer. Tá? Por isso que eu falo que essa saúde, essa relação saudável vai perpassar por uma conversa muito frente a frente com esses jovens, com quem está nesse processo escolar. A gente fica muito tempo com eles, a gente fica 18 anos com eles, né? Basicamente, a universidade fica 4, 5, e a gente fica 18, e às vezes não consegue, né, fazer com que aquilo de fato construa e reverbere dentro daquele jovem. Então, eu acho que a gente precisa pegar para a gente essa demanda, tá? Vou discutir muitos dilemas aqui, mas para os meus colegas professores, educadores, pais, que talvez estejam aqui, fica aí esse meu ponto de vista. Tá?
Escolhi aqui a 3 e a 4, coloquei a 4 como a primeira ali, né? Inverti essa ordem, porque acho que essa educação de qualidade, assegurar, né, uma educação inclusiva, equitativa, que promova realmente uma oportunidade para que as pessoas saiam da escola, né, competentes para encarar a vida, né, que saiam da escola à prova de futuro, é assim um grande dilema. A gente está tentando, a gente vê isso como algo que precisa estar posto até 2030. E uma também, Odessa, que me marca muito e nesses meus estudos em inteligência emocional, em juventude, que é a saúde e bem-estar. A gente nunca teve tantos jovens medicados, tantos jovens, né, deprimidos, tantos jovens que, né, tiram cabo da própria vida, que enfrentam dilemas assim gigantescos emocionais, porque não enxergam, né, não conseguem se olhar, não se enxergam sendo respeitados na família, na sociedade, na escola, e aí ele se vê sozinho num lugar e num momento de muita transição, de muita confusão. Então, a gente precisa assegurar uma vida saudável, e uma vida saudável vai passar por muitos elementos. Não é só saúde física, principalmente, eu diria, viu? É óbvio que a saúde física é uma demanda, mas para os jovens, eles ainda estão agraciados pelas juventudes, essa saúde está mais em dia, apesar da gente ter muitos jovens, né, com obesidade, sedentarismo, enfim, né? Mas não é esse o ponto. Quero mais para o lado do bem-estar, né? Quantos desses jovens não se sentem seguros dentro de si mesmos, não se sentem, né, participantes daquele processo de autoconstrução, de forjar, de fato, um caráter e uma personalidade ali, tá? Então, por isso, coloco aí. E grifo bem essa saúde e essa educação, tá? Qual que é a minha tese aqui? O que eu quero conversar com vocês? O quanto, né, essa educação inclusiva e equitativa de qualidade só se sustentará ao promover uma oportunidade de aprendizagem que garanta bem-estar, que garanta significado, que garanta futuro. É muito complexo, né? Sociologicamente falando, eu já vou chegar lá, mas é muito complexo toda essa demanda que a gente já tinha e o quanto a gente, né, sofreu com a pandemia. Então, a pandemia trouxe essa questão da tecnologia. Aqui eu coloquei, né, a notícia, essa outra pandemia do abandono e da evasão escolar, o quanto que é, né, largar no meio do caminho, não terminar os estudos, não concluir o ano, né? A ideia do abandono é larguei no meio do ano, e a evasão é quando você termina o ano e não volta para fazer o próximo ano, né? Olha, eu encerro esse ciclo e deu para mim. Então, o quanto é complexo e o quanto a gente retrocedeu. Aí a galera fala, tá aí, em 20 anos de retrocesso. Então, a gente já estava numa situ complicada. E aí a gente ainda passa por todo esse processo de saúde e bem-estar, né? Enfim, a gente viu essa crise sanitária mundial e dentro de um país tão desigual como o nosso, que tem tantos dilemas, a gente, né, retrocedeu um pouquinho mais e a gente fez com que 1,3 milhão de estudantes, né, deixassem a escola. E aqui eu gosto muito de perceber que quem abandonou por questões muito sérias, mas quantas pessoas de fato conseguiram ter acesso? Olha aí esse dado. 4,1 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, ou seja, toda a classe, né, de estudantes de todas as idades, de todas as fases, fundamental 1, 2 e ensino médio, tiveram dificuldade. 4 milhões de pessoas, de brasileiros, que vão enfrentar todo esse buraco que ficou por não acesso a, enfim, né? A gente não tem, né? Já tem uma demanda quando é presencial. E aí eu crio mais essa demanda por parte dos professores, por parte dos alunos, todo esse problema de conexão, de ter, né? Olha tudo isso aqui, para estar aqui com vocês, tem todo um processo, e tá aqui, e link, e vai e volta, e computador, e tentar. Você percebe o quanto para a gente que tem toda essa estrutura é complicado. Imagina para uma criança que já não vê futuro naquilo, que já está desinteressada, que já está magoada. Eu vou mostrar isso para vocês, né?
a partir de um viés sociológico, mas que ela já não se olha, ela já não se enxerga ali dentro. E eu ainda tenho toda essa demanda, além da emocional, essa demanda tecnológica. Eu não tenho um celular, eu não tenho um notebook, eu não tenho um lugar para estudar dentro de casa. Então, essas crianças, obviamente, crianças e jovens, vão, né, evadir, vão abandonar a escola. 1,3 de fato abandonou. Estes outros 3 aí, vou arredondar, que é professor de português, né? Fica difícil para mim fazer conta com vírgula. Esses 3 milhões de jovens aí que fizeram, mas com muita dificuldade, tá? Eu trouxe esse livro, eu gosto muito, 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 muito desse livro. E ele me diz muito sobre muitas coisas. Nossa, professora, assim, aquela pessoa bem hiperbólica. O Miséria do Mundo, do Bourdieu, é uma obra que, assim que eu, né, peguei essas 2 ODS para trabalhar, e gosto muito desse também, ó. Passei vários momentos. A distinção crítica social do julgamento e a miséria do mundo. Bourdieu é um sociólogo, né, uma voz muito ponderada, francês. Nossa, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E no Miséria do Mundo, principalmente, ele vai trazer uma série de crônicas, novelas, entrevistas falando sobre esses espaços sociais. E a escola, eu até marquei aqui, e a escola, né, como um espaço social muitíssimo relevante nessa construção de personalidade. E o quanto ela também, de alguma forma, vai manter esse ciclo de miséria, né? Esse ciclo de exclusão, e quase vista como uma sina. Então, muito, muito importante, tá? Um livraço aí para vocês que querem uma indicação. E aí o Bourdieu vai falar sobre, antes a gente tinha uma eliminação brutal. Rico estuda, pobre trabalha. E agora a gente tem uma eliminação branda. A gente vai eliminando o processo escolar aos poucos. Então, eu dou a chance, a democratização e a universalização desse ensino, né? Ela, obviamente, é positiva, mas a gente precisa entender como que a gente faz para que isso fique, de fato, tenha qualidade, seja equitativo. Porque senão eu só mudei, em vez de uma eliminação brutal e agressiva, né, na carne, eu vou deixar esse jovem sangrando ali, né, tentando acompanhar. Então, essa eliminação branda, ela vai criar uma exclusão mais profunda, uma exclusão interior, né, uma exclusão, assim, de quem eu sou dentro desse processo. Eu tenho uma chance, mas eu não acompanho aquela escola, eu não consigo chegar lá, eu não consigo receber a mesma coisa. A gente tem, né, todo mundo que participa do sistema escolar, né, essa dualidade da educação pública, da educação particular, o quanto isso, né, é conflitante e é complexo, porque a gente promete que o futuro, né, que o estudo dá futuro, mas a gente não está dando um estudo que dá futuro, a gente não está construindo isso. A escola completamente distante da vida do jovem, dos interesses dos jovens, absolutamente distante do mundo do trabalho. A gente faz a mesma coisa há muito tempo. Ah, professora, mas ainda tem um vestibular, e agora? Sim, a gente precisa ancorar esse processo de mudança. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, mas assim, mais do que isso, a gente precisa reconhecer que a sociedade mudou, que o jovem mudou, o professor precisa mudar, precisa se adaptar, que a educação vai ser feita de uma outra maneira. Não adianta mais eu ficar na coisa da decoreba, do conceito, porque eu não consigo chegar para todo mundo, eu não consigo dar conta do processo, aquilo fica super excluído, super, né, distante da realidade. Então, a gente cria aberrações como escolas que custam 10, 15 mil reais, que ensinam 3, 4 línguas, robótica, isso, aquilo, e uma escola que não consegue, né, não consegue ter o professor ali para ensinar o básico, crianças que saem com índices aí de semi-analfabetismo. Por que que isso acontece? Porque a gente tem, obviamente, aqui no Brasil, né, a gente tem um dilema
que é territorial, gigantesco e quantitativo, é muita gente ali, mas a gente tem, né, uma base para fazer, a gente precisa fazer política, precisa fazer educação. Eu gosto muito porque na aba de trás desse livro está lá, né? Ao terminar de ler, ter-se-á compreendido que este livro propõe uma outra maneira de fazer política. E fazer política é fazer isso aqui, né? É fazer política pública, é construir isso. E tem muita coisa acontecendo, tá? A reforma do. Aqui eu até falei da evasão escolar, né? Acho que eu nem preciso rememorar isso, né? Porque precisou ingressar no mercado de trabalho, tem dificuldade para chegar na escola, tem falta de tecnologia, tem ausência de um acompanhamento educacional, o professor não olha, o gestor não olha, o coordenador não olha, não tem conexão entre a vida do estudante, entre os conteúdos escolares e o mundo do trabalho. Mas o que eu quero propor aqui é que a gente já está fazendo transformação, tá? A gente já está construindo política. A reforma do ensino médio começou, né, em 2020 e decidiu-se que sim, porque a gente precisava mudar para ontem, a gente não vai poder ficar esperando a vida, né, dar condições para que a gente transforme. E quando vem essa coisa da reforma do ensino médio por uma educação integral em todos os sentidos, né? Integral enquanto formação completa e integral no horário mesmo, a gente amplia os horários, eu entendo que a gente vai precisar pensar em como regenerar essa crença na educação, porque, de fato, gente, é um processo de você acreditar, encampar e lutar mesmo. É um processo difícil, né? Você passar ali a sala de aula, você prestar atenção, você construir muita conexão, são muitas coisas novas, e a internet parece tão mais fácil, parece tão mais acessível, porque, né, não constrói conhecimento, constrói informação, né? Te entrega informação. Olha toda essa pós-verdade, todo esse dilema das fake news. Olha só, o que faltou? Faltou educação, faltou letramento digital, faltou ensinar interpretação de textos, semântico, o que significam aquelas coisas, aquela escolha de palavras, falar sobre discurso, sobre argumentação, retórica, persuasão. Faltou falar disso na escola, mas essa escola parece tão distante da realidade, tão conteudista, tão chata, tão monótona, tão sucateada, tão longe, né, do processo, do sonho daquele jovem. Então, eu entendo que a regeneração dessa educação passa por muitos componentes políticos, né? Desde a reforma da escola, do físico, até a boa remuneração do professor, até uma tomada, né, de fôlego desses jovens que enxergam de fato que, por meio da educação, ele vai conseguir. Pode ser penoso, pode ser duro, mas ele vai conseguir chegar lá, e que todo esse país, toda essa nação acredita naquilo e está ali, né, encampando, não só da boca para fora, né? A educação é importante, não. Quais são as medidas práticas que a gente vê acontecer, que a gente pode lutar e que a gente tem como transformar? Coloquei aqui rapidamente, né? Então, o que muda de maneira bem prática? A gente ganha 200 horas. 200 horas para preencher como? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular e ela contempla muitas possibilidades. Ela é uma super atualização do currículo. E aqui eu nem vou entrar no viés político do que é bom, do que é ruim, mas assim, é isso que a gente tem, tá? Então, a gente tem uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que entrega mais 200 horas para a escola. Meu Deus, mas já estava ruim com 800. Entrega para ser preenchida com itinerários formativos. Quem está longe da escola, às vezes, não saca bem o que aconteceu. A escola mudou muito. Mudou muito do ponto de vista teórico, do ponto de vista da lei, da regra, da nomenclatura, mas ela não mudou muito na prática. O que a gente precisa construir é realmente mudar na prática, conseguir trazer essa potência de 200 horas, e daí parece pouco, mas não é, gente. São essas 200 horas que vão construir projetos, oficinas, núcleos, vão diversificar essa sala de aula e vão fazer com que esse jovem consiga, de alguma forma,
apaixonar de novo pela escola a partir, né, das áreas do conhecimento. De alguma forma, eu dou autonomia para o professor, eu dou autonomia para a escola, para que eu consiga fazer algo significativo para a minha comunidade escolar. Meu itinerário formativo, ele tem que ter a ver com o meu grupo, ele tem que ter a ver. Então, se eu tenho uma taxa de imigrantes ali, né, de refugiados, por exemplo, eu tenho que fazer um itinerário para isso. Se eu estou dentro de um espaço que tem muita arte de rua, eu tenho que fazer um itinerário para isso. Se eu estou num ano de, sei lá, Olimpíadas, Copa, eleições, eu tenho que fazer um itinerário, eu tenho que falar sobre isso. O espaço do itinerário é essa folha em branco que a gente pode construir. E aqui eu estou falando para muita gente, para gente de muitos lugares, para pessoas que já são pais, que vão ser pais, que são professores, que não são professores, que são, né, entusiastas, que querem, né, a mudança social e que querem um espaço melhor. Isso é uma certeza, né? Querem a regeneração do planeta em todos os seus níveis, querem contemplar, né, as mais variadas culturas, né? O nosso Brasil é tão lindo nesse aspecto. A gente precisa e pode construir com muita vontade, paixão, um cenário muito melhor para a educação, tá? Então, queria pontuar isso também para vocês, o quanto eu acredito que a gente já tem, né, construído esse caminho, um espaço de política, de fazer política mesmo, que já vem sendo construído dentro de uma base nacional comum curricular que vai ser construída de maneira super dinâmica e super colaborativa, dentro de uma nova carga, eu entender que eu preciso oferecer essa autonomia, que eu preciso envolver toda essa comunidade escolar para construir conhecimento e construir um processo realmente claro, né, e forte. Quais são as minhas propostas, as coisas que eu quero falar, né? O quanto a gente consegue fazer a partir de 3, né, lugares. Então, pensando na reforma e na educação integral, eu entendo que a gente pode transformar essa educação básica quando a gente entende que nós estamos fazendo educação no Brasil, mas a gente está fazendo educação no mundo. A Unesco, a pré-Unesco, né? As escolas, elas são associadas a essas agendas globais. A gente trabalha isso com os alunos. Vocês conseguem perceber o quanto isso é poderoso? Essa galera que está na escola hoje é quem vai estar em 2030 em espaços de poder. Essa galera que está com 18 vai estar com, não sei fazer essa conta, mas vai estar com quase 30 ali, sabe? Então, eu quero que você pense nisso. É essa galera que vai fazer essa virada de chave. Óbvio que nós, enquanto participantes ativos desse processo, nós, enquanto essa classe adulta aí, economicamente ativa, o quanto a gente tem esse papel de entregar um pedaço cada vez melhor lá em 2030. Você percebe que a partir dali está com eles, se eles já tem toda essa formação, se ele já tem acesso a todas essas reflexões de maneira responsável, de maneira forte, de maneira integral, eu vou com certeza construir novos líderes muito poderosos, novos profissionais muito poderosos. E é assim que a gente muda a cultura de um país, né? Que a gente muda essa base cultural e consegue oferecer qualidade. A gente tinha uma outra mentalidade, né? Quase escapou um mindset, que brega, né, gente? Deve ter um monte de gente que passou aí fazer palestra, mindset, gente, mentalidade, né? Pensamento, gente, aqui Brasil, língua portuguesa, mas enfim, às vezes eu escapo uns English aqui no meio da fala, mas acho meio brega, confesso. Então, mudar essa mentalidade, mudar esse processo de construção. São eles os próximos líderes. Hoje a gente está na liderança, os próximos são eles. E que a gente consiga manter isso girando. Fica muito mais fácil manter girando. A gente, por enquanto, só está apagando incêndio, né? Tipo assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Então, quando eu envolvo meu aluno perto de um processo global, das escolas globais, das demandas, das ODS, dessas agendas, quando eu falo e discuto o clima de maneira global, quando eu coloco, né, para entender o que é a ONU, é isso que a educação básica precisa. Ele precisa se enxergar como um participante social, não só da sua comunidade, mas globalmente. Precisa desenvolver competências que, de fato, vão amparar ali diante da vida. Não só
só no vestibular. O vestibular já mudou muito, né? Quando a gente tem o novo Enem, quando a gente já tem um currículo baseado em competências e habilidades, óbvio, eu podia ficar falando aqui muito tempo com vocês, mas a gente consegue sacar qual que é o lance, a gente consegue perceber qual que é o nosso espaço de transformação. Então, trabalhar, por exemplo, a língua portuguesa. Hoje a gente entende a importância de falar das literaturas africanas, entender que a nossa língua está em continentes diferentes e que a gente precisa estudar essa literatura africana, essa literatura em língua portuguesa. As demandas são próximas, a gente precisa conseguir construir essa relação. Eu preciso entender quais são, por exemplo, qual que é o papel dessa escola desenvolver oralidade, desenvolver tolerância linguística, entender, fazer o aluno entender o que é essa variação linguística, qual que é a importância de eu ter tantas pessoas falando de sotaques tão diferentes. Então, acho que esse é o primeiro passo, começar a pensar como que a gente constrói uma educação integral no chão da escola. Por quê? Porque a gente já tem uma lei que consegue transformar isso e trazer 200 horas de qualidade ali. E depende da gente, né? Esse processo de autonomia. E eu, óbvio, gente, que estou absolutamente ciente de todas as dores e dilemas, inclusive uma série legal para todo mundo assistir, né? Segunda Chamada. Perfeita. Depois você pesquisa. É original da Globoplay, que mostra essa educação ali dentro de uma escola muito problemática, educação de jovens e adultos, o quanto são tantos dilemas que a escola, né, ela vira um lugar de reunião, assim, de segurança, e o quanto a gente pode fazer dentro daquele espaço realmente transformação social. Quando eu de fato transmito conhecimento, eu estou transmitindo igualdade, eu estou conseguindo entregar grana para essa galera, independência financeira, distribuo renda, eu vou acabando com todo esse processo de diferenciação tão intrínseca, percebe? E aqui, óbvio, né, em todos os graus, se a gente pensa na questão de gênero, homens e mulheres, todo mundo recebendo, meninos e meninas, né, recebendo o mesmo nível de educação, eu consigo também criar, né, pretos e brancos, pobres e ricos, todo mundo tá ali, sabe assim, vamos encarar essa realidade e dar conta disso. Faz sentido, gente? Aquelas que estão achando que tá dando aula, faz sentido. Desculpa, gente, palestra da professora é meio aula. Segundo ponto, que é muitíssimo relevante, que a gente precise olhar, assim que a gente for escolher alguém, né, que está ali propondo coisas, a gente precisa olhar para as políticas de permanência estudantil, e é muito gigantesco, né? Eu coloquei aqui Bolsa Família, passe livre, cotas, poderia acrescentar hoje, no dia de hoje que eu tô falando aqui com vocês, né, recebi a notícia do veto da proposta que distribuía gratuitamente absorvente para mulheres, né, para meninas, e dentro das escolas. Isso é uma política afirmativa de educação e saúde, gente. Quando eu tenho uma menina que não consegue ir menstruada para a escola, porque ela não tem acesso a isso, eu estou barrando essa possibilidade, eu estou fazendo essa distinção de gênero de uma forma gigantesca. Então, são muitas demandas. A escola, ela precisa amparar em muitos níveis. Quantas pessoas vão para a escola para comer, gente? Quantas? Ficaram desamparadas em todos os níveis quando a pandemia e quando a gente fecha. Olha que difícil, né? Que lugar do meio de campo que a escola precisa cumprir. E mesmo quem está longe dessa escola consegue fazer isso, né? Nas redes sociais, apoiando causas, olhando para isso, pensando nisso, estudando o processo de todos essas eleições aí, esses políticos e todos os projetos que se tem na escola. Sabendo de tudo isso, a gente já consegue construir e perceber, né? Em muitos casos eu vejo essa iniciativa privada, até muitos estão aqui, né, na iniciativa privada, descolados da educação e às vezes não conseguem perceber. Uma dos meus espaços de trabalho é o Sistema Angu de Ensino, né, hoje da Cogna, do Grupo Cogna, e eles fazem todos os anos projetos muito legais, e um deles é o Instituto Somos, que entrega bolsas mérito, tem todo um dilema ali, mas enfim, bolsas mérito para os melhores alunos
do ensino médio da rede pública, e ele distribui perto das escolas da rede bolsas de 3 anos para o ensino médio. Então, que tem que ser perto também, porque é uma política de permanência estudantil, então também não adianta eu dar uma bolsa lá para longe que o aluno não vai, porque ele não vai conseguir. Então, ele garante 3 anos de estudo, de formação daquele ensino médio para um jovem. Você percebe? A iniciativa privada também consegue dar conta disso, consegue olhar para a educação, para todas essas políticas. Então, aqui, insights para que a gente consiga pensar em como que a gente minimiza, né, essa miséria em relação ao bem-estar e em relação à educação no mundo, no Brasil, tá? Quando eu penso em todas essas políticas aqui governamentais e sem partidarismo, tá? Coloquei aqui políticas que, de alguma forma, distribuem possibilidades. Quando eu crio o passe livre para o estudante, eu estou possibilitando que ele vá para mais longe, que ele consiga escolher melhor, que ele consiga ir para o ensino técnico, que às vezes é mais longe da casa dele, é muito grande, né? São muitos os pequenos dilemas que podem, né, afastar esse jovem da escola. Quando eu ofereço cotas dentro das universidades, eu entendo, né? E a gente precisa olhar bem para isso, tanto cotas raciais quanto cotas sociais, né? Eu nem vou fazer a diferença aqui, não vou entrar nisso, mas o quanto a gente precisa fazer com que essas cotas elas venham acompanhadas de uma transformação, né? Elas são muito importantes dentro do ensino superior e dessa possibilidade de inverter essa regra e de conseguir fazer com que todo mundo dispute com equidade, né? Eu acho que essa equidade, ela é muito... As cotas, elas deixam muito claro isso. Não adianta eu dar o mesmo peso e a mesma medida para pessoas que partem de um outro lugar. Eu preciso, né? Eu vou precisar dar conta de organizar essa mudança. Então, eu vou precisar acrescentar um tanto ali na prova daquele aluno que fez toda a sua formação dentro do ensino público, porque ele ainda é deficitário, ele ainda tem muitos dilemas. Eu não posso colocar essas pessoas para participarem em igualdade de possibilidades. Isso não é, né? Não é caridade, não é ajuda, isso é matemática, não dá. É totalmente diferente o processo de formação hoje no Brasil, um processo de formação de qualidade privado e um processo público. E a gente precisa cada vez mais reduzir essa distância, mas enquanto isso acontece, a gente precisa sim lidar com as cotas, que são demandas para que eu consiga criar um ambiente saudável e equitativo de bem-estar, né? E, por fim, queria falar rapidamente com vocês, né, sobre como esse poder à distância e do remoto, né? Eu não gosto de chamar de educação à distância, eu não acho que a gente faz uma educação à distância, distante. A gente faz de uma maneira remota, né? Eu estou aqui em São Paulo e os meus alunos estão nos mais variados rincões do país. Quando a gente pensa, né, no Descomplica lá atrás, quando o Marco, o fundador, pensa lá no Descomplica atrás, eu faço parte do grupo há 5 anos, então quase metade do tempo, mas encabeço o projeto e coloco isso com muita força, porque acredito nesses milhões de jovens que vão, né, alcançar o sonho de irem para a universidade por meio de uma plataforma que vai oferecer de muito barato, a custos muito baixos, o conteúdo de qualidade, a formação, né? Não só conteúdo, mas também, né, apoio psicológico, um apoio estrutural mesmo para essa preparação que em muitos casos é deficitária ou quase inacessível. Óbvio, a gente cria, né, um dilema, e tem um dilema que não é, na verdade, não é o Descomplica que cria, né? Existe o dilema da conexão, então, ainda assim, exclui um tantão de gente que não vai ter como. A gente, quando viaja, e vai fazer agora não mais, né? Vamos voltar em breve, se assim for permitido. Mas quando a gente visita alguns lugares, a gente escuta histórias muito poderosas de pessoas, né, que vão ali com custos muito baixos, dá conta, às vezes, de ir numa biblioteca pública que tem internet, e ele consegue fazer e consegue mudar, consegue ser o primeiro a estudar, consegue virar doutor, né? É uma coisa muito gratificante e muito importante, o quanto todas essas redes, o quanto a gente pode, né, entregar conteúdo na rede social, o quanto a gente pode usar tudo isso aqui
com qualidade e com entrega, né? Quando a gente pensa nos itinerários formativos dentro da escola básica, da educação, qualquer um pode fazer esse tipo de conteúdo, pode disponibilizar, pode pensar no dilema do outro, né? E entregar aquilo de alguma forma como um itinerário formativo, como algo que vai fazer e vai tocar aquele jovem, que vai formar aquele jovem, né? Então, acho que a gente precisa, obviamente, passar por uma real digitalização do ensino. A pandemia, nesse aspecto, consegue sacudir essa educação que estava super travada, super sentada no banco da escola, num esquema ainda muito, né, industrial e muito medieval. Mas, ainda assim, não adianta a gente só encaixar tudo isso para continuar nessa teoria. A gente vai precisar pensar, vai precisar incluir tecnologia de fato, vai precisar letrar esse jovem dentro desse universo digital. E a gente precisa de projetos cada vez maiores. Minha irmã, né, recentemente ganhou um prêmio, inclusive, de mulheres em tecnologia, e a meta é ensinar 5 milhões de meninas a programarem ali, né? Tendo o viés de gênero dela, de um gap muito grande ali, mas tem noção o que isso significa quando eu entrego um conhecimento tão fresco, tão a seu tempo, tão necessário para essas meninas e para esses jovens de maneira geral, eu consigo de fato mudar essa regra e eu consigo digitalizar os processos, eu consigo incluir, tá? Então, acho que pode cortar aqui, a minha principal contribuição aqui, quando eu penso num processo regenerativo do que é educação e do que é saúde, é parar e respirar esse processo todo que a gente viveu da pandemia. Quais são esses dilemas dos 20 anos que a gente retrocedeu de permanência estudantil e de jovens ali, né, podendo frequentar a escola e construir conhecimento. E o que a gente vai fazer a partir de agora? Restaurar a crença nisso, restaurar a crença nesse espaço público absolutamente universal e democrático, que exclui sim, que ainda, né, segrega de maneira branda e não brutal, mas que sim, ainda é segregador. Mas o primeiro passo é a gente reconhecer e estar atento. Todos nós somos atores sociais em educação. Então, todos nós precisamos estar a par de tudo isso. E, óbvio, eu não vou conseguir fazer isso aqui em 40 minutos, 42 minutos, mas eu acho que é um início e isso pode trazer, né, toda uma reflexão que eu espero que possa acontecer daqui por diante. Certo? Então é isso. Muito prazer estar aqui com vocês.